Olá, paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo aqui a mais um dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Essa é a versão NAA, lembrando que é a que nós estamos lendo. Aí no canal, nas playlists, você encontrará também a King James. E hoje vamos ler a partir de Provérbios 8. Vamos orar juntos, logo após daremos sequência. Querido Senhor, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, porque és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, fica conosco, Senhor Jesus, sobre todas as coisas. Teu Santo Espírito, Senhor, diariamente possa guiar-nos, direcionar-nos pela tua palavra, por teu grande amor. Manifeste o teu querer sobre nós. Amém. Vamos juntos. Provérbios 8. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois farei coisas excelentes. Aos meus lábios dirão o que é reto. Verso 6. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. O meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e enche os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus.
quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia a dia após dia, eu era sua alegria, divertindo-me em todo tempo na sua presença. Divirto-me em seu mundo habitável, achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam ensinos, ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando entre a entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcançará o favor de Deus. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas crias para que dos lugares mais altos a cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Os que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão, bebam do meu vinho, que preparei, afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador, traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplica os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E os que não têm juízo, ele diz, as águas roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 10. Provérbios de Salomão, o filho é sábio e a alegria de seu pai, mas o filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas quem trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas quem dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo as bênçãos, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos ímpios
mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas quem fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade, mas quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora violência. O ódio provoca conflito, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza, e o que leva os pobres à ruína, a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio em lábios mentirosos e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para os insensatos. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme lhe sobrevém, e o que os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem alicerce eterno. Como vinagre para os dentes, os fundamentos dos olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só saem perversidades. Provérbios 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guias, mas a falsidade dos infiéis destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis serão apanhados à sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio o recebe em lugar dele.
O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade, de a, a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel é espírito, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa com muitos conselheiros. Verso 14. Não havendo direção, o povo fracassa. Com muitos conselhos, há segurança. Quem fica por fiador de estranho acaba tendo problema, mas quem foge de ser fiador será seguro. A mulher bondosa alcança honra e os poderosos adquirem riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe seu salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz à vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta o perverso com o coração, mas os que andam com inteligência são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como a joia de ouro em focinho do porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo do justo somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm 100 vezes mais, outros retêm e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber, terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança o favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido, a terra ganha mais quando o ímpio, verso 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Muito bem. Provérbios 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, e os conselhos dos ímpios falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte.
Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. Os maus se enredam na transgressão, naquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas os sábios ouvem os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas as testemunhas falsas está acima da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas a palavra dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aquele que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito ao trabalho forçado. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio leva a andar errantes. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é é ser esforçado. Na verdade da justiça está a vida, neste caminho não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca não há, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam violência. Quem vigia suas palavras conserva a vida. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada do ímpio se apagará. A soberba só resulta a discórdia, mas a soberba só está com os que se... Perdão, verso 10. A soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. A esperança adianta, faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore da vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas quem teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte.
O bom senso conquista o favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha provém ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam e afastam-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta da justiça. O que retém a vara odeia seu filho. Quem a ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Provérbios 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda nos caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios o protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa deseja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente. Os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucura. Aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinam diante dos bons, os ímpios farão súplicas junto à porta dos justos. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre é feliz. Por acaso não se afastem do caminho, por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo o trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas tolice dos insensatos não há. Mas a tolice dos insensatos
não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva a vida, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno, o ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória no coração, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto de seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contempla os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas o lucro dos ímpios a infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para os que abandonam o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração o espírito abate. O coração sábio busca conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é, é como que cercado de espinhos, mas a vereda do justo é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria, que alegria é ter resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis.
Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia subornos, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade procede a honra. Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos para as pessoas são Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que tem planejado ele. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que tem planejado será realizado. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade ele expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se o caminho de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. O peso da balança justa pertence ao Senhor. A obra sua são todos os pesos de bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro de morte, mas os homens sábios conseguem acalmá-lo. O semblante alegra o rei e O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda seu caminho preserva a vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que possuem é fonte de vida, mas a tolice é punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são favo de mel, doces para a alma, remédio para o corpo. Há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim deles é caminho de morte. A fome do trabalhador faz trabalhar, porque a sua boca incita a isso. É cava, o desprezível cava o mal,
nos seus lábios. Há como fogo ardente. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são a coroa da honra, que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói na guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista a cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Provérbios 17. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre as irmãs terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá intenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, e o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica. Os olhos de quem o oferece. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem oferece. Onde quer que for oferecido, será resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado a ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga bem com o mal não afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que servirá o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Quem tem juízo se compromete a ficar. Quem não tem juízo se compromete em ficar fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado, e quem faz o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. Não é bom punir o justo
É contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla suas obras possui conhecimento. O sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E se fica de boca fechada, passa por inteligente. O solitário, Provérbios 18. O solitário busca seu próprio interesse e se põe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas se enxerta do que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são as suas profundas. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão, a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e o justo corre para ela, e o justo que corre para ela está seguro. Os bens do rico são a cidade fortificada, e segundo imagina alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade procede à honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente se dá, um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas, decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais do que a fortaleza. As rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se afasta, do que produzem os lábios, eles se satisfazem. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come o seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com astúcia, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraças, mas amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda em sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A riqueza, na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre até o único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. O generoso, muitos o adulam, todos são amigos de quem dá presentes. Se, se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplica, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma, e o que conserva entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune,
e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravos dominar os príncipes. Bom senso leva as pessoas a controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e como uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair no sono profundo, e o ocioso passará fome. Quem guarda os mandamentos, quem guarda os mandamentos, quem guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor e lhes retribuirá o benefício. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Quem torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar a boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém. Glória a Deus por mais essa leitura que o Senhor nos concedeu. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela sua graça, pela tua vida, pela tua salvação que nos alcançou. Por essas palavras de sabedoria, Senhor, que nós possamos deixar essas palavras, ó Deus, frutificar em nós. Senhor, guarda, Senhor, nosso entendimento, nosso coração, nossa alma, que nós possamos, ó Deus, viver através destas tuas instruções. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.